Normas de processo civil. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo das normas processuais fundamentais do Código de Processo Civil. Nós já estudamos os princípios, as normas constitucionais, vimos alguns princípios. Vimos o princípio da boa-fé, o princípio da cooperação, o princípio do autorregramento da vontade das partes, do princípio também do contraditório. Então, nós já vimos vários princípios, Vimos que as normas fundamentais constitucionais são normas de repetição da Constituição, normas de repetição da Constituição. Agora, cabe a gente trabalhar de uma forma mais aprofundada com alguns desses princípios processuais que fazem parte das normas processuais fundamentais. Lembrando que essas normas processuais fundamentais podem ser tanto regras quanto princípios. Mas veja, o Código de Processo Civil, ele é extremamente principiológico. Há uma preponderância, das normas princípios em relação às normas regras. Mas nós encontramos normas regras também, que são normas fundamentais. Vamos trabalhar de uma maneira mais aprofundada com o princípio do contraditório. Bom, primeira coisa, nós já sabemos que o processo nada mais é do que um procedimento em contraditório. Veja que dentro do conceito de processo, nós temos inserido o princípio do contraditório, a ideia do contraditório. O princípio do contraditório é um dos pilares do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o princípio do contraditório será construído com base nesse, uma vez que o processo deve ser construído com base no princípio do contraditório. Esse princípio do contraditório é um princípio democrático. Por que é um princípio democrático? É por meio do contraditório que vai se assegurar a efetiva participação das partes no processo. O princípio do contraditório encontra previsão na Constituição, artigo 5º, inciso 55, e no Código de Processo Civil de 2015, nós temos a previsão no artigo 7º. Veja que esse princípio é uma verdadeira norma constitucional, fundamental. Tanto é que, havendo violação a esse princípio, qual seria o recurso cabível? Recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, nós já vimos isso. É preciso diferenciar o contraditório formal do contraditório substancial, efetivo. O contraditório formal seria constituído do elemento informação. O que é isso? Significa ciência, comunicação bilateral de todos os termos e atos do processo. Então, é necessário que as partes sejam informadas dos atos processuais. E, além disso, o contraditório formal apresenta o elemento reação. Além de ele ser informado desses atos processuais, tem que se oportunizar às partes, o quê? O direito de se manifestar.
de reagir contra esses atos processuais. Essa era a visão tradicional do contraditório, desse princípio do contraditório. Acontece que houve uma mudança, né, no que diz respeito ao conceito de contraditório. Hoje nós trabalhamos com um contraditório substancial, um contraditório efetivo. Veja que o contraditório agora ganha uma nova roupagem, de modo que passou-se a exigir, portanto, um contraditório efetivo, um contraditório substancial, um contraditório dinâmico, segundo o qual não basta informar as partes acerca dos atos processuais, né, sendo necessário também permitir uma reação, né, isso já estaria inserido no próprio ideia do contraditório tradicional. Mas veja, também é necessário, não basta só informar e dar possibilidade de reagir. É necessário que essa reação da parte possa influenciar na decisão do magistrado, permitindo-se uma participação ativa das partes no processo, evitando-se com isso o fator surpresa. Haja vista ser necessário submeter a matéria ao debate antes do juiz tomar a decisão, antes do juiz proferir a decisão. Veja que dentro do contraditório nós conseguimos enxergar um dever, que é o dever de consulta. Esse dever de consulta decorre do princípio da cooperação e não do contraditório. Veja que contraditório e cooperação são princípios que estão interligados, estão intimamente ligados. Agora veja, vamos resumir aqui para deixar bem claro. Para o contraditório formal, o que seria o contraditório formal? Seria informação mais reação. Informação seria ciência, conhecimento bilateral, né, das partes, ou seja, de ambas as partes, relacionados aos termos e os atos processuais. Já a reação, que é um elemento do contraditório formal, seria a possibilidade de reagir contra atos prejudiciais. Agora, o contraditório substancial vai além. Ele vai exigir também mais dois elementos: o fator influência e não surpresa. De nada adianta oportunizar às partes o poder de reação se essa reação, essa manifestação da parte, não puder influenciar na decisão do julgador, na decisão do juiz. Essa influência exige uma participação ativa das partes no processo e também essa influência envolve também o que? O poder de influenciar na decisão do juiz, interferindo, né, por meio de alegações, argumentos. E temos também um segundo elemento inserido no contraditório substancial, efetivo, dinâmico, que é o elemento não surpresa. Veja, antes do juiz decidir, o juiz deve submeter a matéria ao debate. Trata-se aqui do dever de consulta, né? O dever de consulta. Com o contraditório substancial efetivo, percebeu-se o quê? Um esvaziamento do princípio da ampla defesa, visto que a ampla defesa passou a ser inserido no próprio conceito de contraditório.
O princípio da ampla defesa era muito mais visível, muito mais aparente quando se aplicava o contraditório tradicional formal, o qual a divisão entre contraditório e ampla defesa era muito mais demarcado, delineado. O contraditório substancial, inclusive, encontra amparo nas decisões do Superior Tribunal de Justiça. Volta e meia, nós verificamos, né, nas decisões do STJ a utilização do contraditório efetivo substancial. Quais são as consequências do contraditório substancial? Bom, primeira consequência, impossibilidade de se proferir decisão contrária sem a oitiva da parte prejudicada. Veja, não se pode proferir uma decisão contrária sem que a parte seja ouvida. Se a decisão for favorável, não tem problema. É o caso, né, por exemplo, da improcedência liminar do pedido. É preciso consultar, né, o réu? Não, porque a decisão é favorável ao réu. Só é necessário viabilizar o contraditório na hipótese de decisão contrária à parte. Agora, o próprio artigo 9º do novo Código de Processo Civil prevê exceções ao contraditório prévio, que é aquela ideia, primeiro ouve, depois o juiz decide, né? Nesses casos excepcionais, nessas exceções descritas no próprio artigo 9º do novo CPC, o contraditório existirá, só que será um contraditório postergado, será um contraditório diferido. E quais são esses casos? Primeiro, tutela provisória de urgência. Lembrando que a tutela provisória de urgência pode ser antecedente e pode ser cautelar. Pode ser cautelar também. O fundamento aqui é justamente a existência de um perigo da demora. Veja, a tutela é de urgência. Se a tutela é de urgência, nós estamos diante de uma situação de perigo in mora, de perigo da demora. Então, aqui não dá para esperar, não dá para se esperar o contraditório prévio, né? A segunda situação de exceção é a tutela de evidência, mas não é toda a tutela de evidência, é apenas aquela com fundamento nos incisos 2 e 3 do artigo 311 do Código de Processo Civil. Somente o inciso 2 e o inciso 3 é que vai permitir um contraditório diferido, um contraditório postergado. O inciso 2 trata do fato comprovado documentalmente. Fato comprovado documentalmente. Veja, aqui eu tenho uma prova pré-constituída. Uma prova pré-constituída. Se já tem uma prova pré-constituída, né, dispensa-se aqui o contraditório, né? E o próprio inciso 2 traz uma outra situação que seria uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. O fundamento para servir como exceção ao contraditório, esse contraditório antecedente, anterior à própria decisão, é justamente o quê? Porque se há uma tese firmada em julgamento repetitivo ou súmula vinculante, eu tenho um precedente vinculante. Aí não há necessidade de se dar à parte, né, prejudicada o direito de se manifestar, né, o exercício do direito ao contraditório. Aqui haverá um contraditório, só que é um contraditório diferido, postergado. E o inciso 3 do artigo 311, né,
vai tratar da decisão proferida com base no artigo 701 do Código de Processo Civil, que trata da ação monitória, que vai exigir também prova pré-constituída. E justamente pelo fato de exigir uma prova pré-constituída, permite-se a expedição do mandado monitório sem a oitiva do réu, né? Sem a oitiva prévia do réu. Seria, então, uma outra exceção ao contraditório prévio. Veja que essas exceções estão no próprio artigo 9º do novo Código de Processo Civil. Veja, então, que somente os incisos 2 e 3 é que vai permitir esse contraditório postergado. O inciso 2, prova documental, né? Ou seja, o fato foi comprovado documentalmente, ou há súmula vinculante ou um julgamento de casos repetitivos. Nesse caso, eu tenho precedentes vinculantes. E também o caso da ação monitória. Agora, não será exceção quando for fundado no artigo 311, inciso 1, que trata do abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, e com base no inciso 4, que trata da petição inicial, instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar uma dúvida razoável. Por que aqui será necessário o contraditório prévio, né? Porque aqui eu tenho uma decisão contrária. Veja, se eu tenho uma petição inicial instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, sendo que o réu não opôs uma prova que fosse capaz de gerar uma dúvida razoável, o que eu tenho, afinal de contas? Eu tenho, afinal de contas, uma decisão que é contrária ao réu, porque o réu não foi capaz de gerar uma dúvida razoável. E como nós vimos, a regra é que toda vez em que a decisão for contrária, a parte tem que se oportunizar ela um contraditório prévio. Então, nesses casos do inciso 1 e inciso 4 do artigo 311, não é caso excepcional. O artigo 9º só excepciona com base no inciso 2 e com base no inciso 3 do artigo 311. O que significa dizer que eu devo aplicar a regra, né, do contraditório prévio com base no inciso 1, que é o abuso do direito ao manifesto propósito protelatório, e com base no inciso 4, que trata da petição inicial instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Bom, além disso, uma segunda consequência do contraditório substancial é o seguinte: o juiz tem o dever de consultar previamente as partes sobre qualquer fundamento da decisão. Então, esse é o segundo corolário, a segunda consequência do contraditório substancial. O juiz tem o dever de consultar previamente as partes sobre qualquer fundamento da decisão. Essa exigência decorre do artigo 10, que trata do dever de consulta, né? Também decorre do artigo 493, parágrafo único, que prevê o seguinte: após a propositura da ação, se surgirem fatos novos, ao constatar de ofício esses fatos, o juiz deverá ouvir as partes sobre esses fatos antes de decidir. Então, aqui nós temos a regra do contraditório prévio. E também com base no artigo 933, parágrafo 1º, que prevê o seguinte: se o relator constatar ocorrência de um fato superveniente à decisão recorrida,
ou a existência de uma questão apreciável de ofício na sessão de julgamento, deverá esse relator suspender a audiência imediatamente para que as partes deve o relator suspender imediatamente a sessão de julgamento para que as partes se manifestem no prazo de 5 dias. Então, esse seria um outro dever, um segundo dever, né? Uma segunda consequência do contraditório substancial, que é o dever do juiz de consultar previamente as partes sobre qualquer fundamento da decisão. Olha o que diz, né, o enunciado 60 do CJF, do Conselho de Justiça Federal. É direito das partes a manifestação por escrito, no prazo de 5 dias, sobre fato superveniente ou questão de ofício, na hipótese do artigo 933, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ressalvada a concordância expressa com a forma oral em sessão, né? Então, veja, é possível que a própria parte abdique desse direito, né, de se manifestar no prazo de 5 dias exercendo o contraditório. E aí, nesse caso, ele já pode exercer o contraditório na própria audiência, na própria sessão de julgamento, lá no tribunal. É isso que diz o enunciado número 60 do CJF, Conselho de Justiça Federal. Temos também o enunciado 595 do Fórum Permanente de Processualista Civil, FPPC, que vai interpretar o artigo 933, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que vai dizer o seguinte: no curso do julgamento, o advogado poderá pedir a palavra pela ordem, para indicar que determinada questão suscitada na sessão não foi submetida ao contraditório prévio, requerendo a aplicação do parágrafo 1º do artigo 933. Bom, vamos fazer algumas observações acerca do artigo 10 do Código de Processo Civil. Então, algumas observações relacionadas ao artigo 10 do Código de Processo Civil, que vai tratar do quê? Do dever de consulta. Primeira observação: o juiz não pode deixar de ouvir a parte, por entender que a manifestação da parte, não será capaz de influenciar no julgamento, no resultado do julgamento. Veja, o juiz não tem uma bola de cristal para saber, né, se a manifestação da parte terá ou não condições de influenciar na decisão do julgador. Por isso que ele não pode. Agora, existe um enunciado da Enfam, né, o enunciado número 3, que diz que é desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa. Veja que o enunciado número 3 do Enfam contraria, né, o que acabamos de dizer, né? Então, aqui há uma divergência. O enunciado número 3 do Enfam diz que é desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa. Mas veja, como é que o juiz vai saber se a manifestação da parte é ou não capaz de influenciar na decisão do julgador? Não tem como saber. Então veja que, de certa forma, o enunciado número 3 do Enfam contraria, né, o artigo 10 do Código de Processo Civil, que trata do dever de consulta. Um outro caso, né, do dever de consulta é o seguinte: o dever de consulta, que decorre do dever de cooperação, compreende também matéria de ordem pública. Então, dentro do dever de consulta, deve abarcar, contemplar também a matéria de ordem pública. Imagine incompetência absoluta, é matéria de ordem pública. Se o juiz, por exemplo, entender que é caso de incompetência absoluta, ele tem que consultar as partes antes de decidir. Mais uma vez, né,
há um enunciado do ENFAM número 4 que vai contrariar isso. Esse enunciado, de certa forma, acaba contrariando o dever de consulta, quando diz que na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no artigo 10, parte final, que trata do dever de consulta, né? Agora veja, o próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já decidiu com base, né, utilizando-se como fundamento da decisão, esse enunciado número 4 do ENFAM. Então a questão é divergente. Além disso, nós temos o quê? Uma terceira observação, né, com base no artigo 10 que trata do dever de consulta, que é o seguinte: o dever de consulta também abrange o quê? Os fundamentos de fato e de direito, os fundamentos jurídicos. Então não é apenas os fundamentos de fato, também abrange o fundamento de direito. Mais uma vez, nós temos o enunciado número 1 do ENFAM, que contraria o que acabamos de falar. Por quê? O que diz o enunciado número 1 do ENFAM? Entende-se por fundamento referido no artigo 10 do Código de Processo Civil o substrato fático que orienta o pedido, e não o enquadramento jurídico atribuído pelas partes. Veja, então, que para o enunciado número 1 do ENFAM, o dever de consulta só abrange fundamentos de fato, não abrangeria fundamentos de direito, fundamento jurídico. Quarta observação quanto ao dever de consulta do artigo 10. A parte não tem a obrigação de colocar na petição a fundamentação legal. Ocorre que, né, se o juiz decidir com base em fundamento legal diverso daquele colocado pela parte, do exposto pela parte, do artigo de lei fundamentado pela parte, o juiz tem que consultar antes a parte, tem que ouvir antes a parte como consequência desse dever de consulta. Então veja, a parte é obrigada na petição inicial a colocar o fundamento legal? Não. Mas se colocar e o juiz resolver decidir de forma contrária àquela fundamentação legal, tem que antes oportunizar, né, consultar a parte, né, dar oportunidade para que a parte se manifeste. Mais uma vez, ao enunciado número 6 do ENFAM, que vai de encontro a isso, ou seja, de forma contrária. Olha o que diz o enunciado número 6 do ENFAM. Não constitui julgamento surpresa o lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que embasados em provas submetidas ao contraditório. Então, não constitui julgamento surpresa o lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que embasados em provas submetidas ao controle. Então, para o enunciado número 6 do ENFAM, o juiz poderia, na decisão, né, utilizar fundamento legal, dispositivo legal diverso, sem consultar a parte. Quinta observação sobre esse dever de consulta. Ao aplicar o precedente, o juiz deve submeter esse precedente ao debate prévio. Isso porque o artigo 927, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que trata dos precedentes, faz justamente referência ao artigo 10, que trata do dever de consulta, e o artigo 489, parágrafo 1º, que trata do contraditório. Então, por isso que ao aplicar o precedente, o juiz tem que respeitar o dever de consulta, né, viabilizando o debate prévio. Olha o que diz o artigo 927 do Código de Processo Civil. Os juízes e tribunais observarão. Parágrafo 1º. Os juízes e os tribunais observarão o disposto no artigo 10 e o disposto no artigo 489, quando decidirem com fundamento nesse artigo. Lembrando que o artigo 927 do Código de Processo Civil vai tratar dos precedentes. Uma outra observação sobre o dever de consulta. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser precedida do contraditório. Então, antes de desconsiderar a personalidade jurídica, tem que dar o contraditório, tem que dar oportunidade da parte se manifestar. Olha o que diz o artigo 135 do Código de Processo Civil. Instaurado o incidente, que é o incidente de desconsideração de personalidade jurídica,
o sócio ou a pessoa jurídica será citada para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Olha o dever de consulta aí prévio. Uma outra observação quanto ao dever de consulta. Na fundamentação da sentença, o juiz terá que enfrentar todos os argumentos da parte vencida, da parte prejudicada. Então, na fundamentação da sentença, o juiz tem que enfrentar todos os argumentos da parte vencida, da parte prejudicada. O julgador não pode decidir sem antes ouvir a parte prejudicada, não é a parte beneficiada. Se o juiz deve consultar a parte, ele deve examinar as alegações desta parte. Oitava observação quanto ao dever de consulta, do artigo 10 do Código de Processo Civil. Se a prescrição for reconhecida antes da citação, não será necessário consultar o autor. Se a prescrição for depois da citação, aí tem que oportunizar esse dever de consulta prévia. E a última observação quanto ao dever de consulta é o seguinte: o juiz tem o dever de enfrentar todas as provas no processo, especialmente aquelas capazes de influenciar no julgamento, na decisão. Essa é uma interpretação, com base nos artigos 369 e 371 do Código de Processo Civil. Veja que o juiz, ao decidir, precisa de enfrentar todas as provas, o conjunto probatório. Isso porque as partes têm o direito de influenciar no julgamento do processo. Veja, não basta o magistrado analisar a prova que vai embasar, que vai sustentar a sua decisão, a conclusão, devendo enfrentar também aquela prova contrária à sua decisão, aquela prova contrária à conclusão da sua decisão. Com isso, nós falamos do princípio do contraditório.